Como preparar uma reunião de mulheres especial na sua igreja, no seu trabalho, no seu curso, para suas amigas em casa e fazer desse o melhor momento. E mais ainda, baseado no que diz a Palavra de Deus, o melhor livro de base, fé e prática para você aprender e a colocar todos os dias nos seus relacionamentos. Hoje vamos tratar de um tema interessante, que é o toque de Cristo. Como começar então uma reunião cujo tema é o toque de Cristo? Sugestão: procure dentro das suas coisas, leve na sua bolsa, peça para elas levarem, mas você mesma pode providenciar um hidratante para as mãos. Eu trouxe esse aqui que é bem básico, barato e você consegue de fácil acesso. Como fazer então esse momento descontraído no início da sua reunião? Você pode usar de duas estratégias. Ou você mesma vai de mão em mão colocando um pouquinho do hidratante e pedindo para que elas esperem ao seu sinal para começarem esse momento. Ou você pode passando o creme de mão em mão e elas vão se servindo desse pouquinho de creme na palma da mão. Depois você vai explicar para elas que esse creme que está na palma da mão, ele é um hidratante para a pele. Quais são os benefícios de um hidratante para a pele? Toda mulher gosta de ter um hidratante em mãos, porque ele deixa a pele mais sedosa, porque ele deixa a pele hidratada, perfumada, porque você gosta da sensação de ter as mãos macias, porque você fica irritada se as suas mãos estiverem ressecadas. Então, a função do hidratante é hidratar. E o toque macio, ele é muito mais gostoso que aquele toque cascudo que ninguém quer ter. Você pode fazer isso como introdução da sua reunião. Isso causa um momento de descontração bem interessante, tanto para você que vai falar, quanto para elas que estão ali se preparando para ouvir aquilo que você tem para transmitir. Feito esse movimento, você pode dizer para elas que existiu uma mulher que teve uma brilhante ideia, tocar nas vestes de Cristo. Já sabe de quem eu estou falando? Estou falando da mulher do fluxo de sangue. Mas antes de começar a falar dessa mulher, você pode ler com elas um texto-chave, que eu vou deixar aqui escrito para você. O roteiro eu vou deixar aí. E você vai ler com elas então João 6,37. João 6,37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Nosso objetivo é, se crer, agir com fé, Deus pode operar milagres em nós, assim como operou milagres na vida daquela mulher. Então você pode fazer um levantamento de quais mulheres conhecem essa história, pode ser que hajam pessoas novas. Se for num outro grupo que não seja da igreja, você pode ter ali pessoas que não saibam exatamente dessa história, né? Mas você pode ler um texto bem curto, é o de Marcos 5. E Marcos no capítulo 5, a partir do versículo 25 a 29, ele diz o seguinte: estava ali certa mulher que havia 12 anos sofria com uma intensa hemorragia. Ela padecera muito, sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, porém, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Veja, a mulher, ela é naturalmente cuidadosa com o corpo. Nessa reunião, você pode trabalhar esses aspectos com as mulheres.
Você pode trazer dicas de cuidados pessoais, de cuidados com a higiene. Você pode levantar esse aspecto importante que a mulher tem, que ela gosta de estar bem cuidada, que ela gosta de sentir-se limpa. E isso é algo próprio da mulher. Aí você pode também dizer que no caso do hidratante, como a gente usou, ele tem várias funções importantes. Não é só manter o toque das mãos macios, mas prevenir o envelhecimento precoce. Se for um hidratante com filtro solar, melhor ainda. Então, existem diversas formas de cuidar das mãos e cuidar do corpo que é interessante você, como líder, como anfitriã, explorar a partir desse momento. Veja, aquelas mãos daquela mulher tocaram as vestes de Cristo. Ele, na sua onisciência, sabia quem era aquela mulher que tinha tocado. Ele sabia o problema dela. Então você pode também trabalhar com o seu grupo que hoje Jesus Cristo continua o mesmo. Como diz Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Jesus conhece o seu sofrimento hoje. Mas, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve uma iniciativa de ir procurar Jesus Cristo, nós mulheres hoje também temos que ter essa iniciativa. Ela queria ter o seu corpo limpo, nós também precisamos ter essa iniciativa. Aquela mulher procurou uma experiência extraordinária, porque ela queria uma transformação. Ela foi, ela rompeu a multidão e ela com suas mãos tocou as vestes de Cristo. Hoje nós podemos tocar as vestes de Cristo do ponto de vista espiritual. Nós podemos buscar nele a solução para o nosso problema. Nós podemos buscar nele essa cura para as nossas emoções. Veja, uma mãe, quando ela afaga carinhosamente o seu filho, recém-nascido, criança, até mesmo adulto, traz uma função psicológica muito importante, porque aquele filho que está sendo acarinhado, que ele está sendo afagado, ele percebe o contato da mãe, ele percebe o quanto ele é importante para aquela mãe. Então, o toque não é simplesmente físico, mas o toque ele é sensorial. Ele traz os aspectos psicológicos, emocionais importantes que a gente deve levar em consideração. Então, trabalhe isso com as mulheres, que elas precisam ser mães afetuosas, que elas podem usar as mãos para tocar com carinho os filhos, o marido, as pessoas ao redor. Que elas usem as mãos para aproximar e não para afastar. Que elas usem as mãos para abençoar. Então, esse é um ponto que você pode explorar na sua reunião utilizando esse texto. Essa relação com as outras pessoas, ela pode ser aproximada quando nós utilizamos bem essa questão do nosso toque carinhoso com as pessoas que estão na nossa convivência diária. Veja, em inúmeros momentos nós podemos observar que as nossas mãos, elas são um instrumento abençoador. Quando nós ajudamos alguém, quando nós levamos um socorro, quando nós rompemos com a nossa comodidade e nós vamos até outra pessoa para ajudar. Quando nós nos dispomos a colocar a nossa fé em ação, e mesmo não estando muito bem, você põe as suas mãos em ação para ajudar alguém. A fé daquela mulher era uma fé impressionante. Ela pensava que se ela somente tocasse nas vestes de Cristo, ela seria curada. A fé a moveu, a fé a fez romper a multidão. Então, ela desejou tocar em Cristo. Ela creu que se ela tocasse em Cristo, ela seria transformada.
E com essa atitude, ela atraiu o olhar de Cristo, a reciprocidade de Cristo. Veja, nós podemos também usar esse ponto para trabalhar que, quando queremos ser abençoados, quando tocamos de uma forma abençoadora, quando acolhemos, nós também seremos abençoados. Nós também receberemos de volta o bem que fazemos. Então, nós podemos nesse ponto trabalhar isso com as mulheres, que nós podemos atrair inclusive o olhar de Cristo para as nossas vidas com as nossas boas ações. Nós temos que crer que Jesus Cristo é capaz de transformar toda e qualquer situação. Então, você pode trabalhar que assim como aquela mulher necessitava tocar nas vestes de Jesus Cristo, hoje nós também precisamos tocar nas vestes dele, no sentido espiritual, para que a nossa vida seja abençoada. Então, há situações em que nós também estamos muito envergonhadas. Aquela mulher estava envergonhada. Há situações que nós temos muito sofrimento, desesperança, mas nós podemos lembrar que Jesus Cristo nos mostra um caminho, que Jesus Cristo é o que nós precisamos para fazer a transformação necessária na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso relacionamento. Ele é o que nos ajuda a vencer essas situações. Então, qual é o primeiro passo que todas nós precisamos dar? Romper as barreiras. A barreira de quê? A barreira da vergonha, a barreira do constrangimento, a barreira do ego, a barreira do orgulho, todos esses sentimentos contrários que podem fazer com que a mulher esteja acuada e não avance, são pontos importantes que você, como líder, como anfitriã, pode trabalhar, ensinando a elas, trazendo à memória delas que é preciso romper com todos esses costumes maus para conseguir alcançar a bênção. Veja, você pode ter um encontro real com Jesus. Jesus pode transformar a sua vida. Jesus pode fazer novo, tudo de novo. E você pode viver uma vida limpa, como aquela mulher ficou limpa. Você pode viver uma vida limpa, você não vai mais precisar ficar se escondendo, você não vai precisar usar uma rotina de desculpas, porque agora você não tem de que se envergonhar. Então, essas mãos que tocaram a veste de Cristo, hoje para nós, ela também nos ensina que nós devemos avançar todas essas barreiras que eu acabei de citar e tocar as vestes de Cristo agora no sentido espiritual. Nesse ponto, você pode pedir para que as mulheres fiquem em pé. E aí você use uma venda. Vende os olhos de alguém e peça para que outra irmã, outra mulher que não esteja com os olhos vendados, façam esse movimento e essa que você escolher, sem citar nomes, toque essa irmã com os olhos vendados. É legal quando a gente faz esse tipo de movimento porque elas interagem. Se ela estiver preocupada com algo que ela deixou em casa, com algo do dia a dia, esse momento é um momento de descontração. É um momento que vai fazer com que durante os próximos dias ela reflita sobre aquilo que você acabou de dizer. Porque você pode fazer toda essa explanação, essa aplicação, estabelecer esse paralelo entre a mulher do fluxo de sangue e nós, entre o toque que ela deu em Cristo e o toque que a gente pode dar para fazer transformações na nossa vida, e ela pode esquecer. Mas quando você faz uma dinâmica, uma simples brincadeira, isso fixa, é mais didático. Então você pode fazer esse movimento, uma mulher com os olhos vendados, as outras circulando ao redor, escolha uma delas sem que ela saiba para que toque nela. E aí não tem problema se ficar próximo, pode até apalpar se quiser, passar a mão no cabelo, sentir a roupa,
e veja se ela vai conseguir saber quem é. Eu já fiz essa experiência, às vezes elas acertam, às vezes elas erram, mas o importante é a descontração do momento e a fixação de que sim, aquela mulher tocou em Cristo, ele não sabia quem ela era teoricamente aos olhos dos outros e que agora ele perguntava quem me tocou, assim como ela está perguntando quem me tocou. Então, essa é uma brincadeira para fixar esse texto na memória delas e trazer a reflexão pelos próximos dias essa leitura. E aí você finaliza fazendo algumas reflexões com elas, que são importantes. As reflexões ao final de toda reunião, elas são importantes porque elas vão ajudar essas mulheres a colocarem em prática e a mudarem coisas que precisam ser mudadas. Vamos lá então, a aplicação e desafio dessa leitura de hoje e desse engajamento de hoje com o tema O Toque de Cristo. Primeira pergunta para reflexão. Você teria a ousadia daquela mulher para tocar em Jesus? Veja, elas não precisam responder para você. É uma pergunta retórica. Você vai fazer e elas vão apenas refletir. Outro ponto para ser questionado. Se você estivesse no lugar daquela mulher, qual motivo hoje a levaria a tocar no manto de Jesus? Ah, querida, você é uma anfitriã, você não vai saber da vida de todas, mas com certeza todas nós temos algum motivo hoje que nos fará tocar nas vestes de Cristo. Outro ponto para reflexão. Você tem sido uma mulher de fé? Interessante. A mulher do fluxo de sangue foi uma mulher de fé que rompeu barreiras, rompeu tudo aquilo que a impedia, inclusive de estar no meio do povo, porque pela cultura daquela época ela não poderia estar ali. Ela era considerada uma mulher impura por ter uma hemorragia. E então, hoje, você tem sido uma mulher de fé? Você é capaz de romper barreiras? É uma importante reflexão. Outro ponto, você consegue sentir o toque do amor de Deus no seu dia a dia? Na correria do seu dia a dia? Você consegue sentir o toque do amor de Deus? E se a pergunta for não, o que tem impedido você de sentir o toque do amor de Deus? É para se pensar. Próximo. De que forma você tem tocado a vida das pessoas? Queridas, não podemos ser amargas. Você precisa também trabalhar isso com as mulheres do seu grupo. Nós precisamos ser dóceis, nós precisamos ser pessoas acolhedoras, nós precisamos refletir em nós a beleza de Cristo. Nós não podemos repelir, mas nós precisamos atrair a Cristo através da nossa vida. Outro ponto, você tem sido uma inspiração para as pessoas buscarem se aproximar de Jesus? É interessante refletir sobre isso. Quando as pessoas olham para nós, elas acham que é interessante andar com Cristo? Ou elas pensam, se andar com Cristo for assim, então não me interessa? A gente precisa refletir sobre isso. E é bom levar as mulheres a pensarem sobre isso. E último ponto, você consegue sentir esse toque do amor de Deus no seu dia a dia? E se não consegue, o que tem impedido você de sentir esse toque do amor de Deus no seu dia a dia? Todas essas reflexões precisam ser feitas, porque quando você trabalha com mulheres, nesses grupos menores, a sua reunião pode ser quinzenal, ela pode ser mensal, ela pode ser bimestral, então você vai ter tempo para trabalhar, preparar bem a sua reunião. Ninguém quer chegar numa reunião e sentir que a anfitriã, a líder, está uma pessoa que improvisa daquele assunto. Não, para trabalhar o toque de Cristo, você vai ter que saber falar muito bem sobre
as questões importantes da hidratação da pele, as questões importantes do toque, que o toque físico com as mãos, ele não apenas significa um ponto de contato, mas ele trabalha questões psicológicas, questões emocionais. Isso tudo você tem que saber para não ficar lendo no papel. Você precisa conhecer um pouquinho desses assuntos quando você vai fazer a sua reunião. Então, se a sua reunião for nesses períodos, você não tem desculpa. Você vai poder preparar isso de forma bem solidificada. Vou deixar aqui um roteiro para você, um link para você clicar aqui e acessar o roteiro dessa reunião e preparar a sua com muito carinho. E aí você vai trabalhar também as questões espirituais e você pode encerrar esse momento com uma música, com um louvor. Você pode encerrar esse momento com uma oração e você pode aproveitar desse momento, se forem pessoas desconhecedoras do Evangelho de Cristo, você pode usar essa história para convidar essas pessoas a também tocarem nas vestes de Cristo agora no sentido espiritual. Podem receber a Cristo para obter essa ajuda, essa transformação de vida, para andarem limpas, para andarem agora purificadas e santificadas. Então, que seja um momento também de evangelismo, que seja um momento que traga pessoas, mulheres, a aceitarem, a viver o amor de Cristo. Então, fica aqui a dica, nesses tópicos que a gente trabalhou aqui, que é você fazer uma introdução e uma dinâmica bem prática com o hidratante das mãos, que é você fazer a leitura e a explanação do texto bíblico, abordando estas questões que eu coloquei aqui e vou deixar no roteiro para você, que é você fazendo esse momento de reflexão com elas, depois de uma dinâmica que, se for possível, é legal que você faça da venda, para que elas tenham essa experiência de saber que é difícil tocar em alguém sem que essa pessoa nos conheça. Então, que a sua reunião seja muito alegre, que ela seja viva e você, com a sua expressão de alegria, possa contagiar outras mulheres a fazer uma transformação no dia a dia delas através do seu exemplo também. Fica aqui mais uma boa dica para a sua reunião e eu desejo que você tenha boa sorte. Até a próxima reunião e um beijo da Márcia.